وحلو زماني خطفتني رموشه ما قدرتش احوشه وان شفت خياله بياخدني جماله واحد اثنين ثلاثة أربعة. O que carregamos conosco a não ser nossa cultura, a nossa história? E por que as nossas origens afetam o outro? Por que não podemos fazer uma grande teia com as nossas experiências e vivermos em harmonia? Por que o migrante incomoda tanto se somos cidadãos do mesmo planeta, como diria o Padre Alfredinho, um dos personagens deste episódio? Ou como diria seu conterrâneo, José Saramago, que atire a primeira pedra quem nunca teve nódoas da emigração a manchar-lhe a árvore genealógica. O tema da nossa conversa é a Semana do Migrante, que em 2020 celebra 35 anos. A Semana do Migrante deste ano faz luz à migração e acolhida e tem como lema a seguinte questão: onde está o seu irmão, tua irmã? E para responder a essa e outras perguntas, nós vamos até Pernambuco para conversar com o bispo de Pesqueira e presidente nacional do Serviço Pastoral do Migrante, SPM, Dom José Luiz Ferreira Salles. Também iremos ao Rio de Janeiro conversar com o padre Alfredo Gonçalves, o padre Alfredinho, vice-presidente do SPM. O coordenador nacional do SPM, Roberto Saraiva, direto de João Pessoa, também faz parte do bate-papo. Bom, eu começarei a mediação seguindo a ordem eclesiástica aqui. Primeiramente, muito obrigado, Dom José Luiz, por dispor do seu tempo. Qual é a importância de celebrarmos anualmente a Semana do Migrante? É uma alegria poder estar falando com vocês da Rede Scalabriniana nesta Semana do Migrante, Migração e Acolhida, onde está o teu irmão, tua irmã. Pois é muito importante celebrarmos a Semana do Migrante. Já estamos há 35 anos celebrando a Semana do Migrante. Por quê? Porque a semana nos fortalece na nossa luta, na nossa missão, na nossa pastoral. E ela também faz com que os nossos olhos possam se abrir mais para enxergar as dificuldades, as lutas de cada dia dos nossos irmãos e irmãs que estão em situação de migração e de refúgio. A Semana do Migrante também é uma oportunidade para rezarmos, para fortalecer a nossa espiritualidade, para nos encontrarmos como comunidade de fé. E lembrar que a fé não é apenas a gente estar rezando ao nosso Deus distante, longe de cada um de nós, mas esse Deus que se faz presente em cada irmão, em cada irmã, esse Deus que se faz presente naquele que sofre, naquele que não tem casa, naquele que é migrante, naquele que está preso, naquele que está doente. Por isso, a Semana do Migrante, eu digo que é sempre um tempo de graça, de esperança e de muita paz. Nós entramos numa Semana do Migrante e não saímos do mesmo jeito, porque olhando cada realidade, a cada ano, neste caso, neste ano, olhando um pouquinho a questão da acolhida de cada irmão, de cada irmã, nós não vamos sair do mesmo jeito. Vamos sair mais comprometidos com a vida, mais comprometido com o irmão e com a irmã. Nós estamos vivenciando uma onda migratória como há muito tempo não se via. A que o senhor a atribui? Essa onda migratória e de refúgio que a gente nunca tinha visto nas últimas décadas, mas devido a uma crise do capital que tem gerado crises humanitárias, ambientais, guerras, não é? Conflitos, e que tem tirado os sonhos de tanta gente. Nós hoje estamos vivendo nessa onda migratória. Primeiro, lembrar que migrar é um direito de cada um, mas hoje nós estamos vendo pessoas sendo obrigadas a migrar, obrigadas a sair da sua terra, do seu local, seja pelas guerras, pelos conflitos, por uma crise do capital tão grande, não é? Por problemas ambientais. Isso tem crescido muito o número de imigrantes pelo mundo afora.
e ele não sai por sua livre e espontânea vontade, mas é obrigado, muitas vezes, a deixar o seu chão em busca de melhores condições de vida. E aí entra também o nosso compromisso, a nossa missão, não é? Diante desses irmãos e irmãs que acabam chegando em nossas comunidades, em nossas paróquias, onde nós não podemos fechar os nossos olhos e fechar o nosso coração. Padre Alfredinho, muito grato pela disponibilidade. Bom, nós vivemos um momento ímpar em nossa história. Com a pandemia, a fragilidade dos migrantes e refugiados aumentam ainda mais? Ou estamos todos no mesmo barco? Na verdade, alguns têm um iate, alguns têm onde se refugiar. Os migrantes estão totalmente ao desabrigo e vulneráveis ao vírus mais do que ninguém. Então, se a gente olhar as estatísticas dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, já podemos dizer que já existem estudos sobre isso, e entre os migrantes, as minorias étnicas, os negros, a letalidade foi muito maior que entre a população branca. Então, se é verdade que estamos todos no mesmo, na mesma tempestade, alguns têm um barco melhor e podem fazer uma quarentena. A quarentena, na verdade, quase se podia dizer que é um luxo para quem tem casa, para quem tem privacidade, para quem é rico. Para os migrantes é impossível a quarentena. Governos com políticas xenófobas tendem a usar migrantes e refugiados como bodes expiatórios em relação aos problemas internos de seus países. No que isso afeta a integração, a legalização dessas pessoas? Se partimos do pressuposto que os migrantes são um grupo mais vulnerável e fragilizado, é evidente que toda política xenófoba, nacionalista, de extrema-direita, afeta, em primeiro lugar, os migrantes. Muitos desses migrantes, especialmente nos países ricos, mas também nos países pobres, estão fora do mercado de trabalho, mercado formal, vivem na informalidade. Normalmente estão ocupados com os serviços mais perigosos, mais pesados, mais difíceis e mal remunerados. Então, são os primeiros afetados pelo desemprego, por exemplo. São os primeiros afetados pela crise econômica. Mas, além disso, são tidos por esses governos como bodes expiatórios, porque qualquer desordem acaba sendo jogada nas suas costas. Nós já tivemos na história vários bodes expiatórios, como os judeus, na época do nazismo, como as bruxas, na Idade Média, como os desempregados no tempo do pleno trabalho, e assim por diante. Hoje, os migrantes são o grupo que leva a responsabilidade por qualquer tipo de desordem provocada pela pandemia. Os governos de direita, de extrema-direita, costumam responsabilizar os migrantes, os estrangeiros, especialmente os indocumentados, por uma série de erros que os próprios governos cometem no combate à pandemia. Então, é correto dizer que eles são hoje o bode expiatório. Já antes da epidemia, eles eram o bode expiatório dos países que adotam essa política de extrema-direita, muito mais agora vitimados pela pandemia. São as maiores vítimas, são os mais vulneráveis e são também esses bodes expiatórios, sem dúvida. Dom José, eu vou usar o lema da campanha deste ano como pergunta. Onde está o teu irmão, a tua irmã? Essa pergunta, onde está o teu irmão, tua irmã, é uma pergunta que deixa o nosso coração inquieto. Diante de um mundo onde o mercado, o ter, o poder é o centro do coração humano, onde muitas vezes o dinheiro fala mais alto na nossa vida, eu também posso dizer como Caim, por acaso eu sou guarda do meu irmão e da minha irmã?
Então, diante do sofrimento humano, essa pergunta que é colocada todos os dias no nosso coração e na nossa vida, nos questiona. Onde é que está o teu irmão? Onde é que está a tua irmã? Este meu irmão e esta minha irmã está ao meu lado, está junto de mim, está no meu caminho, mora na minha comunidade, está desempregado, passa fome, não tem onde morar, não tem o que vestir. Nesse irmão eu reconheço também Jesus. O mesmo Jesus que disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é o mesmo Jesus que vai dizer, estava com fome, você me deu de comer, estava nu, você me vestiu, era estrangeiro e você me acolheu. Ou seja, toda vez que eu olho para o meu irmão e para a minha irmã, eu também vejo Jesus. Então esta pergunta deve nos questionar todos os dias, todos os instantes. Eu sou sim o guarda do meu irmão, da minha irmã. Aqueles e aquelas que estão ao meu redor precisando de solidariedade, de consolo, de amizade e de presença. Padre Alfredo, uma expressão que vem sendo utilizada é a do novo normal. Para o senhor, qual deveria ser o novo normal? Olha, quando se fala em novo normal, normalmente temos em vista três horizontes muito ligados entre si. O mundo do trabalho, o meio ambiente e a questão da cidadania. Como fica o mundo do trabalho nesse novo normal? E aí estão aparecendo uma série de regras, uma série de cuidados para com a nova relação do trabalho. O trabalho em casa, o trabalho autônomo, o trabalho com uma distância maior e assim por diante. Quanto ao meio ambiente, é outro campo onde o novo normal será muito diferente. Como pensar uma política econômica, social, mundial, uma política menos depredadora em relação ao meio ambiente. Uma política não tanto consumidora, mas uma política mais frugal, mais sóbria, mais responsável diante do meio ambiente, tendo em vista as diferentes formas de vida e tendo em vista as gerações futuras, como preservar a casa comum. E quanto à cidadania, aí entra em jogo o protagonismo dos migrantes. É evidente que o novo normal deve prever uma cidadania muito mais aberta, uma cidadania sem fronteiras, onde o passaporte é substituído pela cédula de identidade, é substituído pelo documento de identidade. O fato de nascer do planeta já torna qualquer pessoa cidadão do mundo, cidadão do planeta. Então, na verdade, esse novo normal mexe com o mundo do trabalho, mexe com o meio ambiente, mexe com um novo tipo de cidadania universal, onde não há fronteiras, como vai mexer também com o mundo da escola, com o mundo do comércio e assim por diante. Mas no caso do migrante é isso, como romper as fronteiras nacionais que impedem o cidadão de ser cidadão integral em qualquer país onde ele esteja. O Papa Francisco ele fala muito em cultura da acolhida, deixar a indiferença e abrir-se ao diálogo. Dá para sairmos melhor dessa pandemia? Olha, desde que foi eleito à cátedra de Pedro, o Papa Francisco tem tido um olhar especial para os migrantes, para a questão da acolhida e especialmente para as crianças desacompanhadas, os menores desacompanhados. Na questão da acolhida, o Papa Francisco tem falado muito de superar a globalização da indiferença pela cultura da acolhida, do encontro,
do diálogo, da solidariedade, da simpatia, dos valores para com as outras culturas, como redescobrir os valores que cada cultura tem. A acolhida pressupõe que cada cultura tem algo a receber e tem algo a oferecer. Na verdade, quando se pensa no novo normal, devemos pensar exatamente isso. Como perceber que cada cultura, cada povo tem seus valores próprios e, quando se multiplicam esses valores, nós temos não uma soma, mas uma grande multiplicação desses valores. Isso enriquece a todos. Isso enriquece a quem chega e a quem parte. Isso enriquece a quem chega numa nova sociedade e a quem a recebe. Na verdade, o novo normal faz dos migrantes protagonistas de uma nova civilização, protagonistas de novos países. Se olharmos a história dos povos, vamos nos dar conta que nações culturais ricas são normalmente fruto de emigrações contínuas na história. Basta ver a migração no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. A migração, com seus valores novos, enriquece sempre os povos. Tem enriquecido sempre novas civilizações. Na verdade, os povos mais frágeis, muitas vezes, são os mais ricos do ponto de vista cultural. Os povos mais marginalizados, se a gente pensa do ponto de vista do Evangelho, são aqueles que mais têm a oferecer do ponto de vista dos valores culturais. Aí entra toda a cultura do Evangelho, a cultura da solidariedade, a cultura da acolhida e assim por diante. Dom José, este ano o SPM completa 35 anos. Quais os principais avanços na proteção e integração dos migrantes? E o que ainda falta ser feito? O SPM, o Serviço Pastoral dos Migrantes, está celebrando 35 anos. 35 anos de estrada, 35 anos de caminho, de lutas. E a gente não pode, nesses 35 anos, esquecer de tantas pessoas que fizeram este caminho, que fizeram essa estrada. Muitos já estão lá no céu, no coração de Deus. Claro, meus irmãos e irmãs, que fizemos um belo caminho de compromisso com os migrantes, um belo caminho de compromisso com a palavra de Deus, com os mais pobres, os abandonados. Temos ainda um caminho a fazer. Eu gosto sempre de dizer, nós temos o nosso planejamento, nós temos as nossas diretrizes, mas o caminho, e principalmente neste tempo de pandemia que estamos vivendo, o caminho vai ter que ser traçado no dia a dia, no cotidiano do dia a dia, à luz do Evangelho, da palavra de Deus, não esquecendo nunca esta palavra, onde é que está o teu irmão, onde é que está a tua irmã. Este tempo que temos que fazer é estar sempre com os olhos e o coração aberto à dor do outro. O que falta fazer? Falta muita coisa, porque eu acho que a pastoral do migrante, o discípulo missionário de Jesus, ele só descansa quando ele vê que todos possam ter vida e ter vida em abundância. Ainda falta muita vida, ainda falta muito cuidado. E isso nós vamos traçando no nosso caminho nos próximos 35 anos, se Deus quiser, com muita coragem, com muita esperança, com muita fé. Padre Alfredinho, quer deixar uma mensagem para nós nessa Semana do Migrante? A mensagem fundamental é exatamente essa. A mensagem fundamental tem a ver com o tema da Semana do Migrante, migração e acolhida. Abertura ao encontro. Onde está teu irmão? Onde está tua irmã? Voltamos à preocupação do Gênesis.
onde está teu irmão, onde está tua irmã? Ou seja, o tema principal é o tema da abertura, é o tema de fazer do outro um irmão e uma irmã. O outro só se torna irmão e irmã na medida em que eu reconheço os seus valores, a sua alteridade, a sua razão de ser. Eu não posso reduzir o outro a mim mesmo. O outro permanece outro e nos enriquece na medida em que permanece outro. Nós podemos dizer que o outro tem muito mais a dizer sobre nós mesmos do que sobre ele. Isso são palavras de um filósofo alemão. Então, o tema da acolhida, o tema da abertura, o tema da solidariedade, tem tudo a ver com essa pergunta que faz o lema da Semana do Migrante. Onde está teu irmão estrangeiro? Onde está teu irmão negro? Onde está teu irmão indígena? Onde está teu irmão que chegou de fora? Onde está teu irmão é uma forma de abrir a porta para que todos possam ser cidadãos da mesma casa, do mesmo planeta, da mesma comunidade humana. Na igreja não deve haver estrangeiros. Na igreja todos somos irmãos. Muito mais na pastoral dos migrantes. Todos somos irmãos e irmãs quando temos o coração e a porta aberta àqueles que chegam. Dom José, é sua vez de deixar uma mensagem para todos. Eu queria aproveitar para dizer, vamos celebrar juntos esta Semana do Migrante. Vamos participar, vamos rezar, mas acima de tudo, vamos nos comprometer com esta causa. Vamos abrir a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida, para podermos enxergar o nosso irmão migrante, refugiado, que precisa, que necessita. Vamos cuidar, vamos neste tempo de pandemia curar o vírus da indiferença, vamos curar o vírus do egoísmo, vamos curar o vírus de não enxergar a dor do outro. É tempo de cuidar, é tempo de pensar um mundo de justiça e de paz. É tempo de construir o novo. Boa Semana do Migrante para todos. Muito obrigado aos dois. E agora, para falar um pouquinho mais especificamente do Serviço Pastoral do Migrante, eu chamo para a conversa aqui o coordenador executivo do SPM, o Roberto Saraiva. Roberto, bem-vindo ao nosso papo. O SPM completa 35 anos. Conta um pouco para nós do trabalho realizado até aqui. O Serviço Pastoral dos Migrantes faz 35 anos esse ano e nós iniciamos essa celebração em dezembro do ano passado, na região onde ele nasceu, em Brasília, e ele se consolida em São Paulo e por isso a gente vai fazer o encerramento da celebração, se Deus quiser, com presença de pessoas lá para novembro. Então, há 35 anos, inclusive a primeira sala do SPM é lá dentro dos espaços dos padres escalabrinianos. Então, é uma iniciativa dos padres para trabalhar a migração junto com os leigos e é construído a partir de uma identidade também para disseminar com paróquias, com dioceses, a causa migratória. Construir sensibilidades, formação para leigos e leigas e também para religiosos e religiosas no Brasil inteiro. E nasce já com a missão de construir uma semana no Brasil que pudesse debater a Semana do Migrante. Então, na CNBB é criada essa Semana do Migrante exatamente no primeiro ano que o SPM surge. Mas daí começa uma grande caminhada, né? Em São Paulo nós instalamos a secretaria e ao longo dos últimos anos já trabalhamos diversos aspectos da migração. A formação de leigos para se engajar na missão, a formação de migrantes para se tornar lideranças, migrantes
imigrantes e imigrantes locais, migrantes urbanos, migrantes que vieram do Nordeste para São Paulo, migrantes que vieram do Sudeste para São Paulo como sua sede principal, migrantes que vieram do Sul, né? Então tudo tem uma missão, uma razão de ser. Então, bebendo do carisma da congregação escalabriniana, masculina e feminina, nós surgimos nesse meio aí, né? Fomos paridos, né? Houve um nascituro, e essa caminhada vem a todos os anos se renovando. E quais os maiores desafios? Os maiores desafios, eu acho que é manter a comunhão dentro da própria igreja e construir redes fora da igreja, porque é super importante nos desafios identificar que nós não somos as bandeiras, nós não somos os protagonistas, e o protagonismo deve ser feito pelos migrantes que são vulnerabilizados, que são invisibilizados ao longo da vida. Normalmente quem migra numa situação de vulnerabilidade, ele já chega na periferia. Mesmo que ele venha para o centro da cidade, ele já é da periferia, ele já é periférico, porque há uma exclusão social muito grande. O Papa Francisco diz que essa economia que nós vivemos é uma economia do descarte, que descarta as pessoas. Então esse é o desafio, promover a integração dos migrantes para que eles sejam protagonistas. Rapaz, eu vou te ser sincero, eu conheci um pouco do SPM pelos trabalhos com os carlistas, né, aqui do ICC, mas realizando essa matéria eu percebi que existe uma grande rede em todo o país. Como que é essa articulação? Pois é, outro grande desafio é manter acesa a chama da articulação. Por isso que no SPM, nos últimos anos, nós construímos um ícone, um paradigma, que é a margarida, pensando que a margarida tem muitas pétalas, né? E essas pétalas são os estados, as equipes, e o núcleo é a secretaria, mas não na perspectiva de ser o centro, mas na perspectiva de ser o espaço onde se promove a articulação, onde se promove o contato e aonde se produz materiais para subsidiar as equipes. A secretaria não tem nenhum sentido se não tivermos as equipes nos estados, nas cidades, junto ao migrante, junto àquele e àquela que estão mais necessitados da documentação, mais necessitados de um alimento, de uma acolhida, o que está mais necessitado para ser inserido em nossa sociedade. Percebendo que nós temos um dos maiores desafios, que é romper com a ideia do estrangeiro, construir uma cidadania universal. E todo ano é escolhido um tema, um lema, e é produzido um grande material de discussão. Qual que é o intuito desse material? Como eu te disse, nós surgimos, inclusive, eu começo a avaliar a partir de agora, que uma das centralidades do material é sensibilizar a igreja e sensibilizar a sociedade. Então, por isso que a cada ano o nosso material está sempre imbricado com aquilo que é a campanha da fraternidade, para não ficarmos distante da comunhão com a CNBB. A CNBB é uma geradora também de intuições, e a partir disso o grupo que nós coordenamos juntos conduz o tema e o lema com esse intuito, inclusive de chegar aos nossos irmãos de outras pastorais, de propor a eles essa comunhão e essa unidade, uma unidade que não é uma unidade hegemônica, mas uma unidade heterô-hegemônica, que pode pensar a diversidade. A palavra não é heterohegemônica, mas pode pensar a diversidade. E essa diversidade é que é a riqueza da migração. Essa diversidade é que traz, inclusive, uma cidade feita São Paulo ser uma cidade de culturas. Mas hoje em dia nem só é São Paulo, né? Todos os lugares bebem de várias culturas.
tem as suas próprias culturas dialogando com as culturas que chegam, né? E não são só culturas internacionais, mas culturas locais. É os nordestinos que influenciam as culturas no estado de São Paulo, no estado do Rio, né? São os mineiros que chegam aí nos lugares influenciando com sua culinária, com sua música, né? São o povo do centro-oeste influenciando o norte, e assim vai. Há um diálogo muito grande de culturas, e é essa riqueza que a gente quer alimentar também. Nós somos também a pastoral da festa, não somos a pastoral apenas do acolher, proteger, promover. Nós somos também a pastoral que propõe na Semana do Migrante a celebração. É isso que é o significado da semana. Você acha que a temática da migração é bem conduzida pela sociedade, imprensa e por aí vai? Sinto ainda um distanciamento. A migração, para muita gente, ainda é espaço de disputa. Há muita gente na imprensa que, quando chega migrantes, fica criando cisânia, onde nós semeamos a construção de uma comunhão entre povos. E aí a gente tem que desconstruir isso. Desconstruir por quê? Porque não é a língua que vai diferir, esse cidadão que chega, ele não é um invasor. O invasor chegou há 500 anos, há mais de 500 anos, e se instalou e promoveu, inclusive, as grandes primeiras migrações forçadas no Brasil, quando expulsou os povos indígenas de seus territórios. Em vez de lhe dar as oportunidades, os índios, que inclusive os receberam muito bem, foram atraiçoados por esses invasores. Então, nós teremos um desafio nessa perspectiva da mídia, de desconstruir essa ideia que o migrante vem aqui para roubar o trabalho do brasileiro. Em muitos lugares, inclusive do sul, que tem uma qualidade de vida bem melhor do que de outras cidades do interiores, o migrante chega para ocupar o trabalho daquele que não quer trabalhar naquele serviço. Ele chega, inclusive, para potencializar a economia local. O migrante é, acima de tudo, uma oportunidade para aquele espaço crescer economicamente, mas também crescer respeitando a cultura que se depara, com a nova cultura que chega, entende? E é esse uma das grandes motivações para que sejamos seres humanos melhores nesse mundo de meu Deus. Bom, você viu que eu pedi para o Dom José e o Padre Alfredinho para deixar uma mensagem, né? Eu gostaria que você também deixasse, Roberto, uma mensagem para nós. Agradecer muito aos padres escalabrinianos e às irmãs escalabrinianas pelo papel que desenvolveram e desenvolvem com a migração. Eles também cresceram, mudaram, mas não perderam a essência. Nós, que somos leigos, e muitos sacerdotes e muitas irmãs e leigas que estão envolvidos nessa pastoral, quero agradecer, mas também quero continuar esse trabalho, porque assim a gente busca a realização do reino. E a realização do reino se dá no aqui e no agora, no já, né? Nesse já. Padre Alfredo nos chama sempre a atenção para isso, para que nós sejamos pontes e não sejamos muros. E aqui a gente deve construir caminhos de solidariedade, sendo pontes de liberdade. Um grande abraço. Muito obrigado, Saraiva, e boa Semana do Migrante para você. Bom, eu vou aproveitar para mostrar agora 2 casos concretos de ações voltadas para os migrantes. Ambos são obras dos escalabrinianos, a Missão Paz e o Instituto Cristóvão Colombo. Quem vai contar um pouquinho sobre o trabalho do Instituto com os migrantes é a coordenadora da entidade, Paula Leão. A Semana da Migração tem um tema muito especial este ano, que questiona: onde está teu irmão e a tua irmã? A migração e a acolhida, pautada em discussões sobre migração, a infância, a migração e a questão de gênero, né, além da migração interna.
Nesse sentido, nós do Instituto Cristóvão Colombo estamos repensando nessa questão da desigualdade social que coloca a sociedade em questão. Qual que é o lugar dos menos favorecidos? Nessa estratificação social, nós vemos uma pirâmide de privilégios, onde alguns segmentos, em especial mulheres e crianças negras imigrantes, estão em último lugar em termos de valores na sociedade. O Instituto Cristóvão Colombo vem desempenhando, nesse sentido, essas reflexões para que haja um trabalho socioeducativo efetivo de acolhida, mas de uma acolhida num sentido mais amplo dessa palavra, ou seja, no sentido de cidadania e proteção social. Assim, a Semana da Migração configura para a gente uma pausa para uma reflexão necessária e urgente na nossa sociedade e também nas nossas ações, né? Que exigirá de toda a sociedade, de todos os colaboradores aqui do Instituto Cristóvão Colombo, um comprometimento com o próximo. Nesse sentido, o ICC repensa quem está mais próximo, né? Quem é o teu irmão e a tua irmã mais próximo? São as crianças e são os adolescentes e as suas famílias que são atendidas pelo Instituto. E aí esse trabalho é um trabalho de cidadania, de dar voz, de dar vez, de dar lugar para que as próprias crianças e os adolescentes possam não só ser sujeitos da sua própria história, ser sujeito de um trabalho coletivo, mas ter condições de aprender o seu papel na sociedade, né? Que vai muito mais além do que a sociedade coloca para ele. Né? É um lugar de ocupar esse espaço, é um lugar de ocupar esse direito, e o nosso papel no Instituto de poder viabilizar e efetivar que essa criança de fato e esse adolescente e a sua família, em consequência, tenham todos os seus direitos efetivos. E agora, quem fala sobre a Missão Paz e seu trabalho com migrantes e refugiados durante a pandemia é o padre Paolo Parisi. No momento dessa gravação, ele se recuperava do Covid-19, por isso que sua voz está um pouco debilitada. Aliás, os 3 padres da Missão Paz acabaram contraindo o Covid em virtude do trabalho social e pastoral que executam por lá. Todos estão bem. A Missão Paz é uma obra dos missionários calabrinianos e pode ser apresentada como um centro integrado para atender às diferentes necessidades dos migrantes e refugiados. Durante a pandemia, obviamente, ela teve que modificar sua atuação para preservar a vida dos seus colaboradores, mas também dos migrantes, dos refugiados. Então, a Casa do Migrante ficou fechada no sentido que as pessoas que já estavam acolhidas ficaram na casa, mas novas pessoas não foram acolhidas. Nesse ponto, vale a pena ressaltar que a migração praticamente quase zerou, diminuiu radicalmente durante esta pandemia, então não tivemos demandas para novos abrigamentos. Então a casa ficou fechada, protegida. Tivemos alguns colaboradores, cozinheira, pessoa de limpeza, que pegaram o Covid, se trataram em casa, mas isso não se transformou em contaminação dos moradores. Graças a Deus eles estão bem, como os colaboradores também. Outra questão são os atendimentos, feitos a maioria por internet, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, as assistentes sociais ajudaram a se cadastrar para conseguir os benefícios do governo. E elas ajudaram também a cadastrar as pessoas que depois teriam recebido cesta básica, fralda, leite, ajuda para comprar botijão de gás e outros bens. Então, elas faziam estas listas e aqui na Missão Paz, junto com os outros padres, a gente distribuía às 3 da tarde estes itens, aproximadamente 50 famílias por tarde. Já superamos as 1.800 e em pouquíssimo tempo, com certeza, vamos superar os 2.000 também. Outra coisa que foi acontecendo foi na área de advocacy, incidência política.
acompanhar as várias portarias que nesse tempo foram colocadas em Brasília para prevenir retrocessos em matéria de migração. Infelizmente, como muitas vezes acontece, nesses momentos há tentativas de realizar retrocessos na área de direitos humanos, como toda a atenção está direcionada ao combate do Covid, muitas ações acontecem nesse sentido. Então nós, Missão Paz, junto com outros parceiros, ficamos de olhos, criticamos, fizemos notas técnicas para barrar estes avanços contra os direitos humanos. Tivemos toda uma outra área que é atendimento religioso, fazendo celebrações de missas, de momentos de espiritualidade, e podemos dizer que aumentou muito a demanda, muitas pessoas acompanhando os momentos oferecidos em espanhol, em português, em italiano, mas também em inglês, em francês, ou seja, percebemos um crescimento da demanda por espiritualidade nesse momento de pandemia. Então, esses foram alguns entre os muitos serviços que a Missão Paz prestou nesse tempo de pandemia. E chegamos ao final deste podcast especial sobre a Semana do Migrante. Esperamos que você tenha gostado e que compartilhe com seus amigos. Se você acompanhou pelo nosso canal do YouTube, não esqueça de se inscrever. Para encerrar, deixe uma poesia feita por um migrante nordestino sobre o que é ser migrante. Salvador do Caculé ganhou o Festival Nacional de Música e Poesia dos Migrantes com essa poesia. Como música de fundo você ouve Retirantes, de Levi Leozan. Eu sou Alexandre Nunes e esse foi o podcast do Instituto Cristóvão Colombo. Eis o retrato falado do caboclo do sertão, pele queimada, pés calejados, que se arrastam pelo chão. Seu porte físico pode não ter beleza, mas tem grandeza no coração. Sou fio da terra seca, adonde água quase ninguém vê, mas o mal maior é a cerca, pois a água é para vender. E não se vende por dinheiro, mas pior ainda é, cabra bebe do barreiro se não votar no coroné. E os compradores de voto levam o povo encurralado. O voto é pela barriga, pois o povo é necessitado. Até que chega um dia, quando já não aguenta mais. O pai vende uma das filhas ou vende os animais. Quando acaba tudo que tem, o jeito é sair daqui. Não fala nada para ninguém, pois nem sabe para onde ir. Aqui ninguém fala em liberdade, nem para homem, nem para mulher. Todos faz à vontade do prefeito e do coroné. A gente reza com o padre, faz as nossas procissão. A terra é quente que arde, mas nós vive de pé no chão. Também nós reza para chover, para Santo Antônio e para São José. A chuva pode não descer, mas ninguém perde a fé. A lei do sertão é dura, e o pobre tem de cumprir. Às vezes só come rapadura, e mais nada pode exigir. Nós só com Deus se apega, espera por chuva e fartura. Sabe que Ele nunca nega, mas a realidade é muito dura. A vida aqui é dureza, não é Deus quem assim quer. Ver o povo na pobreza é o desejo do coroné. Sem achar outra saída, para a cidade grande caminha. Chega a dar a sua vida, como uma abelha rainha. Como uma abelha rainha, carrega sua fiarada e deixa a mulher sozinha, para cuidar da bicharada. Todos que deixam essa terra, aqui não volta mais não. E assim nunca se encerra essa tá de migração. Sai da terra comprando, leva muita coragem e fé. Crê que até o fim do ano pode pagar ao coroné. Não sabe o que é migrante, só sabe que tem de migrar. Então se joga a família adiante,
num lugar tem de chegar. Chora de saudade quem parte, quem fica chora de dor. Mesmo assim, ainda explica que é vontade do Senhor. Na cidade grande chegando, nem imagina como é. Sabe que o dia está encostando de pagar ao coroné. O dinheiro que se vê é o que se toma para ir embora. Se arranja emprego farta morrer, para ganhar mais umas horas. Tem que ganhar a passagem que tomou do agiota. Sua família nem tem coragem de sair fora da porta. Não sai mais da tapera, veja só como é que é. Todo dia fica à espera da cobrança do coroné. Moço, a indústria maior do sertão não dá emprego para o homem. Não é uma fábrica de caminhão. A indústria é da seca e da fome.